5 alimentos queimadores de gordura. Inclua esses alimentos na sua rotina e com certeza você vai conseguir acelerar o seu processo de emagrecimento. Fala galera, antes de começar, meu nome é Arthur Botelho, sou nutricionista pós-graduado em nutrição esportiva. Já segue e deixa seu curtir. Será mesmo que tem algum alimento que possa ajudar a sua queima de gordura? Porque pelo menos na minha cabeça antes, todo alimento tem caloria. Então não existe um alimento que tem calorias, que soma calorias e que vai te fazer auxiliar o seu processo de emagrecimento. Mas eu tenho total certeza que esses alimentos, de acordo com a literatura, podem te auxiliar bastante. E o primeiro alimento é a pimenta. Pimenta, se você reparar em alguns pré-treinos e termogênicos, sempre tem a pimenta. Então você vai pegar um termogênico, que é um produto usado para queimar gordura, você vai ler atrás e vai ter lá no ingrediente pimenta. Por quê? Vou te explicar. A pimenta, ela aumenta a nossa temperatura corporal. A queimação da pimenta deixa o nosso corpo mais quente. E o nosso corpo gosta de trabalhar numa temperatura ideal de 36 graus. Então, com a pimenta, você vai para 37, 38, 39 graus. E o que o seu corpo faz? Gasta calorias para reduzir a sua temperatura corporal. Então, a pimenta aumenta a sua temperatura e o seu corpo gasta calorias para reduzir essa temperatura novamente. E essa molécula que faz isso chama capsaicina, que está presente dentro da pimenta, que vai aumentar o seu metabolismo basal. O metabolismo basal é o seu metabolismo, as suas calorias que você gasta sem fazer atividade física. Então eu estou aqui gravando um vídeo, eu estou gastando calorias, esse é o meu metabolismo basal. Ele tende a aumentar aí algumas calorias se você incluir a pimenta na sua rotina. E o segundo alimento é o gengibre. O gengibre vem mais ou menos da mesma lógica da pimenta. Tanto que na culinária japonesa se coloca gengibre em alguns pratos para dar uma picância, uma ardência. E é a mesma lógica da pimenta. O gengibre vai elevar a sua temperatura corporal, seu corpo gosta de trabalhar em uma certa temperatura, então ele vai queimar calorias como se fosse uma fogueira. Ele vai colocar ali calorias num fogo para queimar e assim resfriar o seu corpo como se fosse um carro. Se você está dirigindo numa BR e não tem água no seu carro, provavelmente vai sair fumaça, vai queimar, vai bater o motor. Porque o carro também precisa de uma certa temperatura. Então você precisa de um resfriador para que o carro não superaqueça e não depane. Com o nosso corpo é a mesma coisa. Se a gente superaquecer muito, pode dar ruim. Então o nosso corpo gasta calorias para resfriar o nosso corpo após consumir o gengibre. O terceiro alimento é o feijão. O feijão, diferente desses primeiros dois, ele não tem essa ação termogênica, mas é um alimento que é super rico em fibras, e as fibras dão saciedade, e você saciada vai comer menos besteira e menos quantidade. Então é uma outra lógica. Se você trocar a mesma quantidade de arroz pela mesma quantidade de feijão, com certeza o seu emagrecimento vai ser bem mais rápido. Exemplo, você consome 300 de arroz e 100 de feijão. Se você tirar 100 de arroz e aumentar 100 de feijão, passar a consumir 200 de arroz e 200 de feijão, com certeza você vai queimar mais gordura. Primeiro porque o feijão é menos calórico do que o arroz, então só essa troca você já consome menos calorias e consegue ter mais resultados. E o feijão tem muito mais fibras, que vai dar saciedade e diminuir a sua fome. Mais cheia e com menos fome, você vai conseguir fazer a dieta por mais tempo. E além disso, o feijão ele é mais proteico do que o arroz, tem mais proteínas. E a proteína é a molécula que seu corpo mais gasta calorias para digerir. Então, se você consome um carboidrato, seu corpo gasta X calorias. Se você consome proteína, seu corpo gasta X mais 1 de calorias. Então, ainda tem esses benefícios, além desse outro benefício, que aumentando a sua taxa de proteína, você vai manter a sua massa muscular, não vai perder e, além disso, vai gastar também mais calorias. O quarto alimento não é bem um alimento, mas é algo que sim vai gastar mais calorias. Isso é comprovado pela ciência, não sou eu que estou falando o que eu acho. São os estudos que já mostraram isso, que é a água gelada. Pouca gente sabe dessa informação, mas a água gelada gasta calorias pelo mesmo princípio do aquecimento. Se eu estou em 36 graus e eu tomo uma água gelada de 10 graus, o meu corpo vai precisar gastar calorias para aquecer essa água dentro do meu organismo e manter a minha temperatura média. Então, é a mesma questão da pimenta e do gengibre, só que é ao contrário. A pimenta e o gengibre aquecem o seu corpo gasta calorias para resfriar. Já a água gelada, ela faz o contrário. Você consome água gelada, seu corpo resfria, então ele vai queimar calorias para aquecer seu corpo até novamente 36 graus.
Alguns estudos mostram aí mais ou menos 10 calorias que seu corpo vai gastar para você digerir essa água aí gelada. E pensando assim parece pouco, poxa, 10 calorias. Mas se você toma 10 copos no dia, 10 vezes 10, são 100 calorias que você vai gastar todo dia só passando a beber água mais gelada. Então eu acho que sim, que é um esforço que pode valer a pena e bastante atletas usam desse recurso. E só para você ter uma noção, 100 calorias é aproximadamente 20 minutos numa esteira. Então você economizaria 20 minutos do seu dia de fazer uma esteira, só bebendo uma água mais gelada. E o quinto e último alimento é o chá de hibisco. O chá de hibisco ele é muito conhecido por eliminar retenção. Isso é uma característica positiva, mas ele tem mais duas. A primeira, então, é eliminar líquidos, deixar você menos inchado, menos retido, acelerar a sua eliminação de líquidos. Então, o chá de hibisco tem esse potencial diurético, tá? A segunda característica positiva é que é riquíssimo em antioxidantes. E antioxidantes é como se fosse o faxineiro do seu corpo. Ele vai eliminar coisas que o seu corpo não tem interesse mais. Então ele vai ali em células mortas, vai ali em processos e químicas que poderiam ser eliminados e elimina isso com muito mais rapidez. Então ele vai melhorar o seu sistema num completo. Radicais livres vão se formando no seu corpo com estresse, com excesso de alimento e treino, e o antioxidante que tem presente no chá de hibisco vai eliminar essas impurezas, deixando o seu corpo com um funcionamento melhor. E o terceiro ponto, ele é um auxiliador da amilase. E a amilase é uma substância que vai quebrar a gordura do seu corpo. Então, se ele auxilia uma substância que quebra a gordura do seu corpo, logicamente ele vai acelerar também essa sua queima de gordura. Muito importante você saber que não são 5 alimentos que vão auxiliar muito o seu emagrecimento. São só a cereja do bolo, só pequenas coisas que você pode ajustar para acelerar um pouquinho isso mais. Nada disso tira que você precisa se alimentar bem, precisa evitar álcool, precisa evitar açúcar, precisa fazer atividade física, precisa ter um sono regulado. Então assim, a base do emagrecimento não muda, mas com pequenos pontos ajustáveis você vai conseguir ter resultados bem mais rápidos. Gostou dessas dicas? Segue o Nutri, curte e comenta aqui. A sua dúvida pode virar um tema de vídeo. Tamo junto!